Pedro, ontem vocês fizeram uma entrevista muito importante no Bastidores do Poder, né, sobre a reforma da Previdência, né? Mais uma da série, né, Zé Paulo? Desculpa aí, hein? Tô brincando. As mudanças na Previdência, segundo o Felipe Salto, que é da Instituição Fiscal Independente, ele é o diretor executivo, esse órgão é ligado ao Senado, ele diz que as mudanças vão ser suficientes para sustentar o sistema nos próximos anos. O órgão que é ligado ao Senado, né, essa instituição fiscal independente, calcula que o impacto fiscal da reforma será de 744 bilhões de reais, hein, em uma década. O Planalto fala em 933, quase 200 bilhões a menos. Vamos ouvi-lo. Esse é o número principal. Agora, Previdência tem que se olhar também em prazos mais longos, né? 20 anos, 30 anos. Tudo indica que a mudança das regras que está sendo feita deve ajudar a conferir aquela palavra mágica, né? Que é a sustentabilidade ao sistema, ao regime previdenciário brasileiro. Ele também falou, viu, Zé Paulo? Essa diferença aí mantém o sistema, é suficiente? 200 bilhões quase? De diferença para menos? É um cálculo que foi feito aí pelo Instituto, que é ligado ao Senado Federal, né? E ele também falou nessa entrevista sobre a liberação do FGTS, que pode gerar um crescimento de quase 1 ponto percentual do PIB, segundo um estudo que foi feito ontem, né? Essa história de liberar R$500 aí para cada um que tem conta ativa, para cada conta ativa do Fundo de Garantia. Mas não esse ano, né? Ao longo de até o final de 2020, crescimento de até 1%, de 1 ponto percentual do PIB, né, Pedro? Infelizmente não vai ter fórmula mágica que vai fazer a gente não existe milagre, né? Recuperar a economia desse ano. Esse tombo da Argentina agora pode nos custar caro. A gente vem falando que a Argentina, na crise em que já estava, já vinha provocando, era uma das responsáveis pela desaceleração do ritmo de recuperação que já era lento da economia, e o Fundo de Garantia é uma fórmula mágica, porque é o governo fabricando dinheiro, vamos dizer assim, ou liberando dinheiro sem botar a mão no Tesouro Nacional, sem fazer crédito subsidiado, enfim. Então, certamente vai ajudar na recuperação da economia, mas o problema é que a atração da atividade econômica está muito devagar. Ontem eu ainda tentei fazer um copo meio cheio por causa do resultado do IBCBR, que é esse cálculo feito pelo Banco Central, que mostrou um segundo trimestre negativo. Como a metodologia do IBGE é um pouco diferente, ou fundamentalmente diferente da pesquisa feita pelo Banco Central, ainda tem economista esperando um resultado levemente positivo, ou pelo menos uma estabilidade no segundo trimestre, o que evitaria a chamada recessão técnica, ou seja, 2 trimestres seguidos de crescimento negativo. Agora, para a gente falar de vida real, isso é quase ficando no campo da semântica, porque na prática mesmo a coisa não está andando, a coisa não está se resolvendo. O copo meio cheio ficaria agora para uma tentativa de retomada mais forte no segundo semestre, porque a reforma da Previdência já foi aprovada, porque o Banco Central iniciou uma redução da taxa de juros, aí vem a Argentina e dá essa pancada na gente, vem a guerra comercial e ganha uma nova escalada com a China desvalorizando ainda mais a sua moeda, o que reduz a competitividade daquele espaçozinho que o Brasil tinha conseguido ganhar desde que a guerra comercial ganhou. Então, tem fatores externos acontecendo aí, não é só uma questão de confiança ou de percepção de que a coisa não está andando bem em Brasília, de que tem ali uma provocação contínua do presidente Bolsonaro meio que sabotando a tentativa de retomada da economia, mas mesmo assim, mesmo que o Fundo de Garantia ajude, não vai conseguir empurrar a gente desse tanto, não. Então, ainda sobre a Argentina, né? Ontem nós ouvimos também o professor de Relações Internacionais, o reitor da Faculdades Metropolitanas Unidas, Manuel Furriela. E o que ele diz? O mercado começou a visualizar possível retrocesso do posicionamento liberal atual. Vamos ouvir aí o professor Manuel Furriela. Tema 1. A não superação dos problemas pelo presidente Macri tem sido um indicador forte de problemas futuros
E o grande problema para os investidores é que um novo grupo, um grupo ligado à esquerda, possa assumir o poder na Argentina e, ao assumir o poder, mudar todas as propostas liberais de atração de investimentos e etc. Ô Zé Paulo, eu estava falando um negócio aqui fora do ar. Sabe, eu tenho uma certa bronca dessa história de o mercado não gostou, porque o mercado acha, porque o mercado isso, porque o mercado aquilo. É claro que isso deve ser levado em consideração. É uma análise válida. Agora, será que todo mundo que votou no candidato é burro? Ninguém sabe votar, só alguns iluminados sabem o que é bom para um país inteiro. Eu digo isso tomando como exemplo a Argentina, mas isso já aconteceu aqui no Brasil também. A última eleição mesmo. Olha, se querem votar num candidato, nossa, tem um pequeno grupo na Faria Lima e na Avenida Paulista que acham que todos os brasileiros, ou que a maioria dos brasileiros são estúpidos e não sabem votar, não, porque pensam só no próprio interesse, porque pensam em quem fez bem para eles. Mas próprios. É humano isso, né? Agora, é assim, mas e o cara que está avaliando, ele pensa em quê? Ou você vai me convencer que o sujeito da Faria Lima ou do principal mercado financeiro da Argentina está pensando no país como um todo ou está pensando naquilo que é melhor para ele? Claro, também? nos seus interesses. Né? Então, muita calma nessa hora. Tem muita gente que faz espuma agora. É claro que o governo da Cristina Kirchner errou monstruosamente. Mas o governo do Néstor fez coisas que estão consideradas positivas para a economia argentina. Produziu superávit, por exemplo. Cresceu, né? Conseguiu negociar, conseguiu repactuar a dívida, o calote. Ele herdou um mandato presidencial que vinha de um calote da dívida. Ele conseguiu renegociar a dívida com amplo desconto para os argentinos. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A Argentina inteira não é estúpida por ter feito a escolha, ou por ter indicado a escolha. Muito pelo contrário, o argentino sempre foi politizado, né? Então, por ter tudo bem que ele se escolha. deixa levar por essas lideranças populistas, já visto o peronismo. Rafael, agora, é muito subjetivo, né? Eu tomo sempre muito cuidado para usar essa expressão populista, porque é sempre muito subjetivo, né? Não, é bem objetivo, Rafael. O que é populista? Objetivo. Populista é fazer aquilo que o povo vai gostar. É o que a gente acha que é, né? Porque, por exemplo, um operador do mercado financeiro ou empresário que diz que um determinado político é populista, quando ele é beneficiado com algum subsídio para o setor dele, ele acha populista ou não? É populista, é subjetivo, claro. Então, mas aí ele não diz que é populista, só que quem vai ao jornal é ele, não é o cara que pega a passagem de ônibus subsidiada para dizer que um governo é populista, entendeu? Então, a análise sobre populismo, ela para mim é subjetiva. A Dilma foi populista quando conteve a alta do preço da energia, dos combustíveis? Evidentemente claro que foi. Assim como foi populista quando deu subsídio para a linha branca. E muito empresário estava aí aplaudindo, os mesmos empresários que hoje acusam um indivíduo que pensa em votar para conseguir um emprego como alguém que vota. Mas é um voto. Puxa, mas ele vota pensando no quê? Sim, votar pensando em ter o que comer é legítimo. É por isso que a economia determina. Se você não tem lastro para tomar uma medida dessa, ela é populista. Mas a economia, é por isso que a economia determina, né? Se a economia vai bem, veja o Trump nos Estados Unidos. Né? Há um risco muito grande dele se reeleger. Ô, Zé Paulo, eu acho o levantamento o ponto levantado pelo Rafael aqui é super relevante. Sim, o Néstor Kirchner assumiu um governo falido que tinha declarado a moratória. Sim, quando ele assumiu, ele fez um bom governo, ele conseguiu tirar a economia do chão, só que havia reformas estruturais lá, especialmente do ponto de vista da moeda, porque a Argentina já estava com uma moeda valorizada, com uma dívida externa em dólar muito alta, e ele precisava tentar fazer uma mudança no regime monetário para poder controlar a inflação. E, infelizmente, depois que ele morreu e a Cristina Kirchner assumiu, ela dobrou a aposta do populismo e ela expandiu os gastos públicos e o endividamento externo de uma forma absolutamente insustentável. Aqui, o subsídio da conta de energia, por exemplo, nos custou um ajuste de até 90% na conta de luz no ano em que
a Dilma foi forçada a liberar os preços. Isso foi em 2015. Só que o subsídio ali, ele operou entre 2011, 2012 até 2015, 3 anos. A Cristina Kirchner segurou isso por 7 anos e a tarifa precisou ser ajustada em até 800%. Então, o país já estava com um rombo fiscal gigantesco, com uma dívida dolarizada, com o dólar absolutamente fora de controle. Então, a situação do fundamento da economia lá não permitia jamais um subsídio que chegasse a 800% da diferença do preço entre o preço da tarifa de verdade e aquele que a Cristina cobrava da população. Isso é de uma crueldade absurda, porque então, isso acaba causando uma ilusão. Só que para o povo era muito bom. Claro, porque eles então, isso é o populismo. Para eles fez toda a diferença a manipulação dos dados da inflação, a manipulação dos dados do dólar, só que isso foi sendo consumido às custas do dinheiro público, pelo outro lado, né? Isso é que foi o populismo exagerado. E o tal do mercado, que realmente não tem coração, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, quem está financiando a economia de vocês, porque afinal de contas a dívida externa ou a dívida pública na Argentina é praticamente dolarizada, quem está financiando a economia de vocês é quem compra o título público da Argentina. E na hora que ele vê que a coisa vai degringolar, ele é o primeiro a vender o papel, ele não tem coração, ele não está nem aí para o que está acontecendo lá. E a política populista da Cristina Kirchner foi feita em cima disso, contando com esse financiamento. Então, infelizmente, a população da Argentina está entre a cruz e a caldeirinha, porque não conseguiram fazer crescer lá uma liderança mais responsável. O Macri chegou com uma fórmula acovardada, ele achou que ele ia ter apoio da comunidade internacional de novo, ninguém deu bola para ele quando houve o primeiro problema da guerra comercial, e agora a população argentina que está pagando o pato com desemprego, com inflação a 50%. Mas a Cristina, infelizmente, ela esticou a corda até onde não podia mais nesse populismo exagerado. Então, trazendo aqui para o Brasil, né? A Dilma fez isso. Agora, o governo do Lula, você pode comparar. Você pode comparar o governo do Lula. Menor. Você pode comparar o governo do Lula com o do Kirchner. Teve ganhos para a população. Em alguma medida, sim. A diferença. Eu sempre falo, Zé Paulo, que a grande diferença entre nós e a Argentina é a moeda. A Argentina não tem moeda há 30 anos. O Brasil conseguiu fazer o seu plano real, conseguiu encontrar uma estabilidade monetária que fez toda a diferença e que foi efetivamente o que separou a gente da economia argentina.